Enquanto você vê LTV como métrica, eu vejo LTV como estratégia. E é isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Muita gente vê qual que é o LTV da minha base. Isso sim é uma métrica. Quanto de dinheiro um cliente meu deixou comigo ao longo de um período ou vai deixar comigo ao longo da vida. Isso é um LTV, basicamente. Só que LTV hoje em dia é quando a gente olha para uma estratégia de LTV, uma estratégia de recompra, uma estratégia de conquistar um cliente e com que ele continue na tua base. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Prazer, eu sou o Vinícius, sou um dos cofundadores da Kev. A gente é um CRM para estratégia de retenção que usa IA para vender muito mais dentro da tua base. Hoje, a maioria das empresas pergunta: quanto que eu posso gastar para adquirir um novo cliente ou para trazer um novo cliente? Qual que é o meu custo de aquisição de cliente? Mas isso muda quando a gente traz o LTV para a conversa. Quando a gente fala em LTV, a gente começa a olhar quanto que um cliente traz para a empresa ao longo da vida, para a partir disso eu saber o quanto que eu posso investir na aquisição, o quanto que eu posso investir para trazer um time que vai atender melhor esse cliente, o quanto eu posso pensar em estratégias de fidelização, em um programa de pontos, em um programa de cashback, para que esse cliente passe mais tempo comigo. E aí com isso, o LTV vira quase um limite de crédito que eu tenho para gastar com aquele cliente. Porque se eu sei que ele vai me trazer R$2.000 ao longo da vida, eu posso pensar, ok, o que eu vou colocar aqui para atender ele melhor para que ainda se pague esse investimento? Porque se eu sei que esse meu cliente vai trazer R$1.000, R$2.000, eu posso às vezes colocar um atendente ali que vai conversar com ele de uma forma mais próxima. Agora, se eu tiver um LTV muito baixo, eu paro de ter isso. Então eu paro de pensar em custo de aquisição e eu penso em qual que é o custo que eu posso ter para servir melhor aquele cliente e para reter melhor aquele cliente. E agora eu vou te trazer para um exemplo prático. Como é que a gente traz isso para a prática? Vamos imaginar que tu tem aqui os teus 200 melhores clientes e eles ali, o LTV médio deles de um ano, quanto que eles gastam na média contigo durante um ano, seja de R$20.000. Ou seja, esses são teus melhores clientes. Nesses clientes, tu pode muito bem ter um CS específico para atender essas melhores contas. E aí tu pensa, putz, mas vai ter mais gasto, mais custos aqui. Mas se eles já são teus melhores clientes, provavelmente tu colocando um CS, tu vai aumentar ainda mais esse LTV e aí tu vai ter um ROI positivo. Lembra quando a gente pensa lá no ROAS das nossas campanhas de aquisição? Putz, eu estou investindo tanto para retornar tanto. Quando tu pensa em atender melhor o teu cliente, é igual. Quanto que eu estou investindo aqui para atender melhor esses meus clientes, atendendo melhor eles vão gastar mais, eles vão ter ainda mais LTV. Então essa é uma estratégia que tu pode fazer. Uma outra estratégia é eu criar um programa de fidelidade onde eu vou pensar quanto mais aquele cliente gastar comigo, mais pontos ele ganha e por mais benefícios ele pode trocar. E aí tu pensa, caramba, mas eu vou ter que desprender aqui de desconto, de dar produtos de graça e coisa do tipo, para que aquele cliente passe mais tempo comigo, mas num programa de fidelidade é muito justa a troca, é muito balanceada. Quanto mais ele gasta, mais ele ganha. E na maioria dos casos, isso traz um retorno muito bom. Então é só questão de tu criar um bom programa de fidelidade. Isso é um ponto importante, saber criar e estruturar um bom programa de fidelidade. Mas o programa de fidelidade pode ser um custo quando tu não olha para o LTV. Agora, quando tu olha o quanto que o programa de fidelidade ajuda no aumento do tempo que aquele cliente passa contigo, em quantas compras ele faz, quanto ele vai trazer ali para o negócio, ele também vira uma alavanca ali de crescimento para aumentar o teu LTV. E um último exemplo aqui é quando eu invisto numa ferramenta de CRM para me comunicar com o cliente de forma personalizada. Eu estou investindo numa ferramenta que me traz mais segmentação, que me traz mais automação, que às vezes vai utilizar uma IA para eu me comunicar de forma mais assertiva com cada cliente e com isso também vai aumentar o LTV. Ou seja, tu pode colocar mais custos ali para servir melhor esse cliente se ele voltar mais. E aí, voltando lá no começo, a gente usa o LTV como um crédito para eu atender melhor esse cliente. Então, olhar para LTV é estratégico, não é só a métrica ali, não é só um número. E com isso, a gente começa a mexer em métricas que não só o pessoal de tráfego pago gosta, mas principalmente o time financeiro, porque a gente vai começar a mexer em métricas de negócio.
a gente está fazendo o cliente voltar mais vezes, a gente está falando em payback, a gente gastou tanto lá na aquisição, mas aqui a retenção, colocando um CS, colocando um programa de pontos, colocando uma ferramenta que vai atender melhor aquele cliente, ele está tendo um payback em tanto tempo. Então, o financeiro ama esse tipo de resultado porque tu está mostrando, ó, tu vai investir isso, mas em tanto tempo tu vai ter esse retorno. E é por isso que é importante trazer esses números, porque a gente vai conseguir bancar aquelas ações e aquilo que a gente quer fazer. E se a gente tem informações já dentro de um CRM, a gente consegue já ter uma noção de quanto que aquilo pode trazer de retorno se eu atender melhor aqueles clientes. E aí, com isso, ainda é muito fácil a gente criar cluster e grupos para fazer. Eu quero testar um atendimento diferenciado para um grupo. Quanto é que é o LTV dele e quando é que mudou depois que eu fiz aquela ação. Porque aí, se a gente vê essa mudança, a gente pode aplicar isso depois e replicando em outros grupos e adicionando, meio quase como um teste AB. Vou trazer um exemplo aqui até da Stark Bank, que eu vi num podcast que eles comentaram que eles fazem experiências para grupos de cliente. E é esse aqui que está um ponto bem importante. Para grupos específicos de clientes onde eles fizeram uma segmentação. Onde eles fazem experiência, por exemplo, levando para uma corrida de Fórmula 1 em Mônaco. Ou tendo acesso a campos de tênis que eles estão construindo pelo Brasil. Ou seja, eles criaram uma segmentação e estão criando experiências. E aí eles falaram, a primeira vez que eles fizeram essa experiência de Mônaco, eles falaram, putz, mas o custo é muito alto, vai ser muito difícil aqui comprovar, a gente tem que levar um grupo de empresários para Mônaco, tem toda a questão de translado, enfim, vai ser um valor muito alto. Será que isso vai se pagar? E aí com números eles mostraram, e aí o financeiro já no segundo ano disse quando é que eles vão fazer para Mônaco de novo. Por quê? Todo mundo que foi, eles olharam para a carteira desses clientes e viram quanto de lucratividade esse pessoal deixou depois da experiência e aumentou absurdamente. Eles falaram que um cliente só pagou toda a experiência. Ou seja, entregando mais valor, trazendo até experiências, tu aumenta o teu LTV, tu aumenta o quanto que aquele cliente gasta contigo ou se relaciona. Ou seja, esse é um caso prático. Quanto mais atenção tu dá para um cliente, quanto mais comunicação tu faz ali com ele, a probabilidade de ele se manter mais tempo contigo é muito maior. E é uma conta que na maioria das vezes fecha. É importante estar olhando para esses números, mas também é importante testar, fazer coisas diferentes, porque isso vai fazer tu vender mais dentro da base. Enquanto tem várias empresas na briga de trazer novos clientes, aquisição, tráfego, sobe campanha, você vai adquirir os clientes corretos e pensar numa estratégia de longo prazo. Ou seja, enquanto todo mundo está correndo atrás só do próximo, tá fazendo a corrida de encantar o teu cliente e ter um cliente a longo prazo. E você já tinha pensado em LTV como estratégia e não só como métrica? Isso é importante, porque tu precisa atender bem o teu cliente para que ele continue comprando e se relacionando contigo. E aí, a partir de agora, vai pensar no LTV como uma forma de manter mais o teu cliente na base e vender mais para ele? Comenta aqui embaixo, e se precisar de ajuda, chama o nosso time, que a gente é especialista em trazer mais retenção para o seu negócio.